imenso, opulento e aparentemente indestrutível. O navio RMS Titanic impactou o mundo todo ao afundar em abril de 1912. Projetado para suportar altos impactos, o Titanic não resistiu ao entrar em colisão com um iceberg e cerca de 1.500 pessoas faleceram. Não demorou muito para que o naufrágio do Titanic se tornasse objeto de especulações, e ao longo de décadas diversos filmes foram lançados acerca da tragédia. Dessas produções, indiscutivelmente, o filme Titanic de 1997, dirigido por James Cameron e estrelado por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, se tornou o mais popular de todos. O filme foi indicado a 14 categorias no Oscar e recebeu 11 estatuetas, incluindo a de melhor figurino. Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela, você está no canal História da Moda. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Sentiram saudades de mim? Eu tenho estado mais presente lá no TikTok e eu comecei a falar de figurino no TikTok e, gente, foi incrível. Tenho recebido muitas sugestões de filmes, de séries e aqui no canal eu percebo que vocês também gostam desse tipo de conteúdo. Vamos conversar sobre um figurino que ganhou Oscar. Nem sempre eu concordo com as premiações da academia. Eu acho que às vezes acontece, ao meu ver, algumas injustiças. No Spotify, no podcast do canal, eu fiz um programa só sobre os figurinos que concorreram esse ano ao Oscar. Falei as minhas impressões e no meu ranking, Pantera Negra ficou em terceiro lugar. Eu teria dado o Oscar pra Elvis, em segundo lugar teria deixado Senhora Harris Vai a Paris. E não é porque eu gosto da moda de 1940, 1950, porque pra mim o melhor figurino é aquele figurino que conta a história através do vestuário. Nesse sentido, eu acho que o figurino de Elvis ajudou a contar a história melhor. Mas acontece, gente. Acontece. Elvis ganhou o BAFTA de melhor figurino, ganhou o prêmio da Guilda de Figurinistas e Assistentes de Figurino, que pra mim é muito mais importante. Então vamos falar de Titanic. Titanic, sim, recebeu o Oscar merecidamente. Embora o acidente do Titanic seja o plano de fundo do filme, o coração de Titanic é o romance impossível entre Jack e Rose, dois jovens de classes sociais completamente opostas. Ele, um garoto pobre, e ela, uma menina que pertence à elite. Rose e a mãe estão passando por problemas financeiros. Por isso, o noivado dela com o milionário Caledon Rockley é a forma mais segura de manter o status social e o alto padrão de vida. Esse noivado arranjado mostra perfeitamente o papel da mulher rica dentro da sociedade do início do século XX. Mulheres aristocratas tinham seu destino muito bem definido: conseguir um bom casamento, dar filhos ao marido e cuidar da casa. As interações entre Rose e Jack, por sua vez, são interessantes, pois mostram padrões de vida diferentes coexistindo no mesmo espaço. E todas essas diferenças em Titanic são cuidadosamente evidenciadas através do vestuário. O relacionamento de Jack e Rose é o velho clichê do amor impossível por causa das diferenças de classes sociais, mas ainda que seja clichê, funcionou bem. A revista Vogue, em 1997, fez uma matéria sobre Titanic, e eu vou ler para vocês um trecho onde eles comentam sobre a questão da diferença de classe ser muito bem explorada no filme. Abre aspas. A saga de Rose e Jack é apenas uma versão extravagante da história de amor mais titânica de nossa cultura, Romeu e Julieta. Mas Cameron faz mais do que simplesmente mostrar como um garoto do lado errado dos trilhos ajuda uma garota a escapar da tirania do snobismo da classe alta. Ele transforma o navio em uma metáfora para uma sociedade onde o dinheiro manda. Na sala de jantar da primeira classe, tudo é champanhe, lustres e vestidos de gala. Nos convéses inferiores, cerveja, beliches e turbulência. Enquanto isso, nas caldeiras, homens suados são escravos de enormes fornalhas arrancadas das páginas de Dante. Essas distinções de classes permanecem firmes, mesmo diante da morte. À medida que as águas inundam o navio, a maioria dos passageiros é mantida enjaulada nos convéses inferiores, enquanto os socialites passeiam alegremente por um elegante salão de baile. O navio zarpou com poucos botes salva-vidas que supostamente prejudicavam a beleza do convés de primeira classe. E mulheres e crianças ricas embarcaram primeiro. Os outros foram deixados para morrer. Fecha aspas. O figurino de Titanic foi assinado pela Deborah Scott,
que é uma figurinista que não é especialista em figurinos históricos. Se vocês pegarem a lista dos trabalhos dela, vocês vão ver que antes de Titanic, praticamente ela não tinha assinado projetos históricos. Inclusive, ela passou a assinar mais projetos assim depois de Titanic. É uma figurinista bastante versátil, ela já fez figurino para fantasia, figurino contemporâneo. Eu gosto muito disso, quando o figurinista consegue trabalhar em várias linguagens. Traje de embarque. O primeiro look de Rose é o conjunto de jaqueta e saia listrado. Eu vou deixar na tela uma possível referência e vocês podem ver que são muito parecidos. Conjuntos assim foram extremamente populares nos primeiros anos da década de 10. A silhueta nesse período já havia se distanciado da silhueta eduardiana, caracterizada pela cintura estreita e volume no busto e quadril. O novo corpo desejado era reto e com marcação abaixo dos seios. O quadril não costumava ser marcado. Tal silhueta dava o aspecto de mais liberdade ao caminhar. Rose aparece também com guarda-sol, luvas brancas e um enorme chapéu. Eu gosto do detalhe das luvas, pois luvas brancas sem dúvidas foram as favoritas entre as mulheres dessa época. O chapéu enorme é outro detalhezinho muito bem acurado. Ainda que o formato do corpo desse início da década de 1910 fosse diferente da moda eduardiana, não podemos nos esquecer que ainda estávamos em um período de transição. Portanto, alguns elementos eduardianos permaneciam. Entre eles, podemos citar os chapéus de aba larga. Tais chapéus já haviam sido motivo de piadas entre os chargistas anos atrás. Nada que fizesse com que as mulheres os amassem menos. Quanto maior, melhor. Gosto do detalhe da gravata também. Embora gravatas fossem mais frequentes em trajes masculinos, elas eventualmente apareciam em trajes femininos. Essa primeira aparição de Rose deixa explícito seu lugar dentro da sociedade. E é interessante notar que na primeira cena ela está completamente fechada. Isso mudará um pouquinho ao longo do filme. E é claro que a Rose ela não quer casar. Ela se sente sufocada, ela se sente inconformada com aquelas regras que ela precisa seguir. Mas ela é uma menina que representa a elite. Traje de chá. O próximo look é o vestido de chá. Ele é um verde claro com mangas transparentes, aplicação de rendas e uma faixa na cintura em cor laranja com uma flor no centro. É muito interessante o cuidado que a equipe de figurino teve ao mostrar trajes específicos para cada ocasião. O Titanic era uma extensão da sociedade em 1912, e a elite se vestia conforme a etiqueta. Cada ocasião pedia um dress code. As mulheres ricas tinham vestidos para todas as ocasiões possíveis. Passeios na rua, idas ao teatro, bailes, piqueniques, práticas de esportes ou um simples chá à tarde com as amigas. A moda nos primeiros anos da década de 10 mesclava a sobriedade dos ternos de passeio com o romantismo dos trajes de chá e de gala. Se você pula, eu pulo. E por falar em vestidos de gala, o primeiro vestido de festa de Rose é um belíssimo vermelho fechado com bordados em pedraria no busto, uma camada de tecido transparente preto também com pedrarias e barras bordadas formando desenhos circulares. Esse é para mim indiscutivelmente o vestido mais bonito de todo o filme e impressiona pelo cuidado dos acabamentos artesanais. Ele transmite em 100% a essência dos vestidos de festa da época, conhecidos pelo uso de tecidos fluidos, sobreposições e pedrarias bordadas. Após o jantar e a cena do quase pulo, Rose recebe de Cal um colar. Não dá pra ver muitos detalhes, mas ela aparece com um penhoar branco muito parecido com os modelos da época. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é o bendito colar de coração azul. Apesar dele nunca ter existido, foi inspirado na história do Le Gant Bleu de France, que posteriormente passou a se chamar Hope Diamond, uma pedra que foi parar com Luís XIV, ficou um tempo com Luís XV, depois foi parar nas mãos de Luís XVI, e aí foi cortado, transformado. O fato é que esse diamante rodou de mão em mão e todo mundo que teve contato com ele teve um fim trágico. Mas é uma história longa demais para ser contada nesse vídeo. Fica para uma próxima oportunidade. No outro dia, quando Rose descobre os dotes artísticos de Jack, ela veste um traje amarelo claro com mangas longas, todo fechado. Ele se assemelha muito aos trajes de passeio da época da regência. E as semelhanças entre regência e década de 10 não é à toa, não. Ambas épocas foram fortemente influenciadas pela estética greco-romana, por isso silhuetas tão parecidas.
No jantar em que Jack é convidado, Rose veste mais outro vestido rico em pedrarias e transparência. Ela também usa uma luva branca de manga longa, acessório indispensável nos visuais de gala de 1912. Essa cena é muito boa porque mostra outros convidados e todos estão elegantemente arrumados. As mulheres com leques de plumas, plumas nos penteados, longos colares e penteados inspirados no estilo grego. Tudo muito bem feito. Mais um pulo de um dia e Rose veste um traje azul escuro com bordados na lapela, faixa abaixo do busto, luvinhas bordadas que eu achei uma graça e bolsinha de mão pequena. Mas o que me chama a atenção é que ela está com o cabelo solto. Não era comum que garotas que tivessem por volta dos 18 anos nos Estados Unidos usassem cabelo solto o tempo todo. O normal é que jovens prendessem o cabelo, e esse era um dos marcadores da infância para a idade adulta. Cabelo preso mostrava respeitabilidade, e o cabelo solto ainda tinha um apelo erótico muito forte. O que fica subentendido em Titanic é que quanto mais a Rose se envolve com Jack, mais ela usa o cabelo solto como um sinal de que ela está se desprendendo das regras de etiqueta da classe social da qual ela pertence. Como um bom filme histórico, Titanic tinha que ter uma cena de corset, e é uma cena que divide opiniões. Por um lado, a Kate Winslet tá usando uma chemisezinha por baixo, então eles não colocaram o corset direto na pele dela, como fizeram, por exemplo, em Bridgerton. No entanto, cena de corset em filme sempre aparece de uma maneira como uma metáfora negativa. É sempre uma outra pessoa colocando o corset na atriz, e é sempre uma pessoa que exerce algum tipo de autoridade sobre essa personagem. No caso aqui da Rose, quem coloca o corset nela é a mãe, e a mãe dá uma apertada assim, com uma certa força, e fica meio que subentendido que o corset é uma peça que exercia controle sobre o corpo da mulher. Muito fã de Titanic diz que não é assim, mas eu realmente entendo essa cena desse jeito. E eu fico incomodada um pouco como o corset sempre aparece nessas cenas em que a mulher aparece em um papel de fragilidade, porque ajuda a reforçar aquele conto de que corset era um instrumento de tortura contra a mulher. E a gente sabe que não era assim que a banda tocava. Nós temos a icônica cena em que o Jack vai pintar a Rose, ela pede para ele pintar ela como uma de suas francesas. E antes de retirar a roupa, né, e usar só o colar, ela está com um belíssimo peignoir longo, preto, com detalhes. É um estilo que lembra um pouco o orientalismo, e nesse início da década de 10 a moda vai ter esse flerte com o orientalismo, muito por causa do balé russo e também pelas criações do Paul Poiret, que era muito influenciado pela essa estética do Oriente Médio. E o guarda-roupa da Rose fecha com um vestido bem básico, branco, com detalhe em lilás, rosa. É um vestido simples, é bem diferente do traje que ela usou no início do filme. Se a gente colocar o primeiro traje dela e o último, vocês vão conseguir ver uma diferença, principalmente pela questão do penteado que eu falei, né? Ela entra no filme com o cabelo preso, com um chapéu enorme, e ela termina o filme com o cabelo solto, todo desgrenhado. O personagem que tem um guarda-roupa muito bonito é a mãe da Rose. Ela é uma senhora. Eu achei muito interessante o fato deles não terem colocado ela com roupas antiquadas. É muito comum em filmes colocarem personagens mais velhas com roupas de décadas passadas para simbolizar um apego ou até para demarcar ali a diferença de idade. E não, ela usa as tendências de sua época, mas claro, adequadas para a faixa etária dela. Então vocês sempre vão ver a mãe da Rose com o cabelo preso e com chapéus muito grandes. Inclusive os chapéus dela são os mais bonitos do filme, são bem ornamentados, cheios de flores, de frufrus, de penas, de plumas.
são muito lindos e representam, como eu falei, esse resquício da moda eduardiana. Molly também é outra personagem que tem um guarda-roupa muito bonito e também sempre tá com cores escuras, chapéus escuros. Então existe também essa diferença de cartela de cores. A Rose tá com cores mais alegres, enquanto as personagens mais velhas estão com cores mais fechadas para demarcar ali a questão da diferença de faixa etária. O guarda-roupa do Jack é um guarda-roupa muito limitado, até porque ele é um personagem pobre, ele não faz tantas trocas de roupa assim quanto a Rose ou a mãe da Rose, por exemplo. Ele se veste como um garoto pobre da sua época. Calça, suspensório, camisa, é uma cartela de cores também mais limitada. Eu gosto muito dos contrastes que o James Cameron faz nesse filme, quando ele mostra a classe superior e a classe inferior. Então, quando mostra as cenas das pessoas da elite, são salões muito decorados, roupas muito bonitas, finas, cores, joias, música clássica. E quando mostra o convés inferior, é barulho, é animação, mas também ao mesmo tempo é uma cartela mais limitada, com marrom, creme, cores encardidas. O Jack é convidado para jantar com eles. Ele coloca uma roupa nova, ele fica super diferente. E quando ele entra no local, todo mundo trata ele muito bem. Ele sabe quem é o Jack, que ele é da terceira classe. Quem sabe isso é a mãe da Rose, a Rose e o noivo dela. Eles sabem, né? E eles fazem o Jack se sentir mal o tempo inteiro. Mas o pessoal que não conhece ele não sabe. Eles só julgam pelo que eles veem. E eles veem um homem elegante. Então Titanic mostra isso também, que para aquela sociedade a aparência tinha um peso muito grande. Você não tinha só que ser rico, você tinha que parecer rico. Você não poderia aparecer de qualquer jeito. E quando você aparece de uma forma elegante, as pessoas te tratam melhor, porque elas subentendem que você veio de uma classe social mais abastada e que por isso você merece ser tratado com distinção. Aí nos comentários se vocês já viram Titanic, eu acho que todo mundo praticamente já viu. E qual que é a sua peça favorita desse filme? Não se esqueça de se inscrever no canal. Ah, isso é muito importante. E me acompanhar lá no TikTok. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Em memória às mais de 1.500 vidas perdidas no desastre do Titanic.